Fala pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, onde no vídeo anterior eu falei um pouco mais sobre a minha mudança, o que aconteceu, o que fez eu mudar, né, dos últimos meses para cá. E se você ainda não viu, acho interessante você correr lá para poder assistir, porque vai fazer mais sentido, né, dar continuidade desse vídeo. Então, agora nesse vídeo, o que eu vou explorar? Eu vou falar sobre o que eu estou fazendo, né? Qual foi o caminho que eu encontrei para enquadrar na minha realidade, me trazer mais felicidade, mais leveza no meu dia a dia, sem deixar de lado as coisas que eu gosto, que me dão prazer, sem me deixar também frustrada por não conseguir alcançar alguns objetivos ou até mesmo não conseguir desenvolver algumas tarefas, alguns processos que eu tinha planejado, enfim. Então, se você quer saber quais são essas habilidades, quais são essas minhas rotinas, o que tem feito aí desenvolver uma felicidade cada vez maior dentro de mim, fica no vídeo e até o final você vai entender perfeitamente o que está me fazendo realmente ter bons resultados, ter aí uma leveza, uma felicidade interna. Roda a vinheta. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, né? Eu vou tentar deixar esse vídeo não tão longo, mas como é um bate-papo, né? Sem roteiro, sem script, é uma coisa mais natural, uma conversa mesmo aqui entre eu e vocês. Eu não posso garantir quanto tempo vai demorar. Claro que você já com esse vídeo já no ar, você já sabe quanto tempo, mas vamos lá. Eu vou começar esse vídeo falando sobre quem é a Carol, o que é que eu gosto, né? O que é que eu gostava, mesmo antes dessa nova Carol, vamos dizer assim, que acabou ficando para trás ou de lado por conta do meu foco no meu negócio, que é consultoria de marketing. Só lembrando que eu ainda continuo, tá? Atuando como consultora e mentora de marketing. Eu continuo ajudando profissionais autônomos, liberais, microempresários, pequenos empresários ou empresários, mas hoje eu não prospecto. A diferença do antes para agora é que antes eu prospectava ativamente, né? E hoje eu não faço mais essa prospecção ativa. Quem vem até a mim e pede alguma ajuda, porque de repente teve algum contato comigo, pessoal, ou até mesmo pela internet, nas redes sociais, em algum vídeo meu, aí sim eu desenvolvo o meu trabalho de consultoria e de mentoria em marketing. Tá? Assim como também continuo com o projeto do Vitrine E-Commerce, que de repente, se talvez você não conheça ainda, é uma plataforma de lojas virtuais, onde você cria a sua loja virtual e começa a vender lá os seus produtos, os serviços, de forma muito rápida, é uma plataforma muito simples, muito intuitiva, né? Então é ideal para pequenos empresários, para microempresários, enfim, para todo e qualquer tipo de negócio que queira aí vender os seus produtos pela internet. Então, eu também continuo por trás do Vitrine E-Commerce, tá? Ali, fazendo toda a gestão, administrando, enfim. Mas hoje, diante da minha realidade, né, da minha vida pessoal, que me proporcionou essas mudanças, eu estou mais focada a desenvolver aquilo que realmente não atrapalhe a minha convivência com o meu filho, não atrapalhe a minha rotina em casa, porque eu trabalho em casa e sempre trabalhei, tá? Não é por conta da pandemia, eu sempre trabalhei há uns 10 anos pra cá, quando eu comecei realmente quando eu me tornei empresária, tá? E aí o que eu quero passar de mensagem é que assim, hoje eu consigo alinhar as habilidades que eu tinha, mas que eu deixei de lado, alinhado com o meu hobby também, tá?
E isso é muito desenvolvido pela internet, continua sendo pela internet. Por que internet? Porque a internet é o local onde você consegue pulverizar, onde você consegue conversar com mais pessoas ao mesmo tempo, você consegue chegar aonde talvez pessoalmente você não conseguisse chegar ou demorasse muito para chegar. Então, pela internet, existem muitas ferramentas que você consegue desenvolver muita coisa e você consegue ter também uma comunicação muito ágil, muito rápida e também transmitir a sua mensagem para pessoas do mundo inteiro, né? Não há uma limitação. E quando ela não tem um cunho muito profissional, comercial, no sentido de, poxa, eu vou usar a internet para captar cliente. Quando ela não tem esse cunho profissional, comercial, para você que de repente tem limitação de verba, né? Não tem aí uma boa verba, mas boa mesmo, uma grande verba para investir em anúncio. Quando você não tem esse cunho comercial, a internet é interessante, porque aí ela começa a fluir naturalmente. É interessante, né? Parece assim controverso, né? Você consegue na internet conversar com milhares de pessoas ao mesmo tempo, consegue atingir pessoas do mundo inteiro, mas se você tem um cunho comercial, é difícil você ter bons resultados. Isso acontece por quê? Porque normalmente no cunho comercial, a comunicação ela tem muita objetividade de vender o produto ou o serviço. E na internet as pessoas estão cada vez mais buscando se inteirar com entretenimento. Não é à toa que o canal do YouTube e as redes sociais estão crescendo cada vez mais. Não é à toa que cada vez mais surgem YouTubers. E os YouTubers, eles não estão vendendo, eles não começaram vendendo produtos e serviços pela internet. Eles começaram falando de uma ideia que eles defendem, de uma comunidade que eles criaram, fazendo imitações, enfim, né? Haja vista aí o Whindersson Nunes, que é a maior prova, no meu ponto de vista, pelo menos, disso, né? Felipe Neto e dentre tantos outros que estão aí bombando, e aí eles se utilizaram da imagem, do conteúdo que eles produziram e continuam produzindo, para aí sim vender produtos seus próprios ou vender através de publis, né, que eles fazem de outras empresas. Então, o que acontece? A internet ele é um meio para, no meu ponto de vista, para os pequenos, para quem realmente pessoas comuns, pessoas simples, pessoas não empresários, mas pessoas que querem passar aí uma comunicação e aí ao longo do tempo, porque o grande detalhe também é que na internet demanda tempo para você ser reconhecido. Demanda um tempo para você realmente ter aí, conseguir ter bons resultados, né? Para você conseguir vender seus produtos ou serviços, ou até mesmo fazer publis, se for o caso de você querer ser um influenciador ou uma influenciadora, né? Demanda muito tempo, mas se você faz um conteúdo muito bacana, muito compartilhável, ele começa a fluir sozinho e naturalmente, e talvez até de forma mais rápida, porque uma pessoa se identifica, ela gosta daquele conteúdo, ela compartilha para outro, que compartilha para outro, que compartilha para outro, que compartilha para outro, e assim vai. E eu comecei a atuar na internet com produtos personalizados, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas com a intenção de vender, né, produtos personalizados, camiseta, caneca, chinelo, dentre outros. Então eu atuava muito com essa intenção. E depois foi que eu comecei a me interessar mais pela consultoria de marketing, pela atuação com marketing na internet. Inclusive porque veio da minha formação na faculdade, né, de gestão de marketing e tal. Eu sempre gostei muito também desse mundo.
empresarial, essa coisa toda. Mas aí, depois, né, passado o tempo, eu fui identificando que ao longo principalmente nesses últimos meses, tá? Como eu disse, que foi o que ocasionou aí a minha mudança, eu comecei a perceber atuações de pessoas na internet, principalmente no YouTube, porque caso você ainda não saiba, ou ainda tem dúvidas, sim, o YouTube é a galinha dos ovos de ouro, tá? É pelo YouTube que você começa, que você consegue crescer. E eu tô falando isso por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais visuais e impacientes, vamos dizer assim. E o que isso quer dizer? Quando você faz uma postagem nas redes sociais por escrito ou até mesmo por uma foto, ela tem menos engajamento, menos envolvimento, menos identificação do que um vídeo. No vídeo você consegue passar mais clareza, com mais facilidade, com mais rapidez, né? E cria mais empatia, mais identificação com quem está assistindo. É por isso que muitas pessoas, e eu me incluo nessa, que eu passo horas e horas assistindo vídeos no YouTube do que na televisão. Televisão tá ficando aqui em casa mais pro Matheus, porque ele assiste a cultura, assiste, né, enfim. Eu ainda não sou muito fã, não tenho muita paciência para assistir filmes e séries, mas a Netflix tá aí para comprovar, né, que ela chegou para ficar e está fazendo parte cada vez mais das pessoas comuns, pessoas, né, que não são tão conhecidas como celebridades, como até as celebridades. Até o Silvio Santos já deu uma declaração que ele assiste Netflix. Silvio Santos, dono de uma emissora, ele assiste Netflix também. Então, e aí o que acontece? Com essa mudança toda da minha vida, eu comecei a trazer à tona aquilo que eu gostava, mas estava deixando de lado. Então eu vou começar falando sobre o que eu gosto e como eu estou conseguindo incorporar isso na minha realidade, tá? E aos pouquinhos, conseguindo inclusive fazer renda com esse meu hobby. Eu sempre gostei de desenhos animados. Tá aqui, né, como vocês estão vendo. Aliás, até já adianto que nem todos os vídeos vão ser nesse cenário, tá? Essa nova fase, essa nova jornada que eu tô seguindo, ela compreende também uma liberdade maior de gravar vídeos sem um cenário pronto, como eu tinha quando eu atuava somente focado em consultoria de marketing. Então eu tinha no meu escritório todo um layout montado específico ali para apresentar o meu vídeo falando de negócios, falando de marketing. Então agora os vídeos começarão a ser mais livres. Poderão ser na rua, poderão ser no carro, poderão ser na minha casa, na cozinha, na sala, poderão ser na chácara, poderão ser em qualquer lugar, tá? Mas voltando, eu gosto de desenhos animados, eu me considero uma geek também, geek para uns, geek para outros, enfim, né? Mas não chego a ser nerd, né? Não no ponto negativo da coisa. O que eu quero dizer nerd é que eu entendo como nerd aquela pessoa que tudo à volta dele é desenho, filmes, séries, né? Não, eu gosto de desenhos. Só que o interessante é que eu gosto de desenhos e sempre gostei dos desenhos mais antigos. Olha eu revelando a minha idade. Tipo Looney Tunes, com Pernalonga, Piu Piu e Frajola, Tom e Jerry, sabe? E eu sempre gostei desses tipos de desenhos. E aos poucos eu estou me incorporando à nova fase, né, dos desenhos mais atuais. Eu até tenho uma prateleira no meu escritório que é cheia de brinquedinhos de desenhos, né? Bob Esponja, Frajola, o Piu Piu, Tom e Jerry, até a Fiona e o Shrek, enfim, diversos. Eu vou
eu vou compartilhar nas minhas redes sociais, segue lá para você ver essa minha prateleira recheada de bonequinhos, né? Enfim, tem ursinho de pelúcia também, eu vou compartilhar com vocês lá. E com isso fez com que foi aonde eu comecei a criar um encantamento, isso já há uns 20 anos, tá? Olha, eu de novo falando sobre a minha idade. Eu comecei a ter um encantamento por design gráfico. Então eu tenho habilidades com CorelDRAW. Tentei com Illustrator, mas não me adaptei. Photoshop também não me adaptei. Então eu gosto muito do CorelDRAW. Não sei se um dia eu vou mudar de ideia e também aprender Illustrator e Photoshop, mas hoje eu me dou muito bem com o CorelDRAW e tá tudo bem. E aí, quando eu fui apresentada para o mundo da personalização, onde eu fiquei deslumbrada, onde eu comecei a ver que, poxa, eu poderia fazer a minha moda, eu poderia ter os desenhos, tudo que eu gostava nas minhas camisetas, eu poderia produzir as minhas camisetas. Não só camiseta, caneca, chinelo, almofada, enfim, né, blusa de moletom. E aí eu comecei a fazer isso, comecei realmente a ter o meu guarda-roupa eram de roupas só produzidas, onde eu ia lá nas lojas, comprava as roupas virgens, né, vamos dizer assim, lisas, e algumas eu criava, algumas artes, e outras eu pegava da internet mesmo. E aí eu saí de uma empresa e com o dinheiro da rescisão eu comprei uma máquina de estampar. E aí eu comecei a estampar as minhas roupas. E aí eu me deparei com um mundo de oportunidade de negócio, que é esse mundo de estampas, de personalizados. Então eu frequentava direto as feiras, eventos relacionados. E aí comecei a vender pela internet. Comecei a publicar no Facebook e comecei a ter pedidos. Depois eu fui para feira de praça, né? Fui lá na prefeitura, fiz o cadastro, tudo certinho. E comecei a vender também esses produtos em praça, né? Em feirinha, sabe? De artesanato. Teve muita saída, teve muito sucesso. E aí eu também tive a oportunidade de ir para uma loja. Criei uma lojinha, também vou compartilhar com vocês as fotos dessa minha lojinha que começou o desenvolvimento dela. Vou postar tudo nas redes sociais para vocês verem. E só que aí veio a gravidez, né? E eu acabei abandonando, preferindo curtir a minha gravidez em casa. E aí foi onde eu comecei a focar mais ainda como consultoria de marketing. E eu já atuava como consultoria de marketing, né? Mas não era o meu foco principal. Aí depois que eu comecei a trabalhar em casa foi onde eu comecei realmente a atuar mais efetivamente, mais focadamente na consultoria de marketing. Então, por isso que eu falo que trabalhar com consultoria de marketing já vem há uns 10 anos. Só que esse histórico de afinidade com design gráfico já vem pelo menos uns 20 anos. Assim, em relação a cursos que eu fiz, né, trabalhando em outras empresas, eu também já fazia isso. E aí eu fui deparada também com os serviços gráficos, cartão de visita, folheto, dentre outros. Por quê? Porque se utiliza também do mesmo programa, o CorelDRAW. E aí eu começava a vender para um e para outro, para um e para outro, e ali começou a nascer a minha veia empreendedora, né? Eu comecei a perceber que eu queria trabalhar para mim mesma fazendo o que eu gostava. E então assim, eu gosto, tá, de desenhos animados, só voltando para o que eu gosto, né? Eu falei um pouquinho da minha jornada empreendedora, da minha experiência, mas eu gosto de desenhos animados. Em relação à música, eu sou bem eclética, eu gosto de rock, pop, reggae, pagode, sertanejo. O único que eu não sou muito chegada, assim, 2 gêneros que eu não sou muito chegada, é o funk, né? Principalmente uns funks mais pesados, assim, né?
E também não sou muito chegada em ópera. Agora, de resto, eu gosto muito, assim, bastante mesmo. E sou mística, sempre fui, gosto de tudo que é relacionado à espiritualidade. Eu sou batizada na igreja católica, mas já frequentei a igreja evangélica, já frequentei centro espírita, mas assim, num determinado momento, eu sou daquelas que já fui mais, hoje com menos frequência, mas eu ainda sou daquelas que consulta assim horóscopo para saber como vai ser o dia, como vai ser a semana, como vai ser o mês, como vai ser o ano. Algumas deram certo, outras não, mas ainda assim eu continuo acreditando. Então eu gosto de pedras, né, aquelas pedras místicas também. Faço sim algumas simpatias, e uma infalível que isso eu faço sempre, sempre, acho que sempre vou fazer, é a simpatia da canela. Todo dia 1º de cada mês eu vou na porta da minha casa com um punhado de canela na minha mão. Eu falo a frase que eu quero de prosperidade, principalmente financeira. Eu assopro de fora para dentro e aí eu tenho um mês brilhante. Então eu faço essa simpatia. Faz aí que eu tenho certeza que você vai gostar também. E eu também sempre fui apaixonada por carros, motos de um tempo para cá, mas carros era a minha fascinação. Era e ainda continua sendo. E eu sempre gostei de eventos, de feiras, de competições de carros e já participei, não participei ativamente dirigindo, mas eu já frequentei lugares de racha nas ruas. E não que eu esteja defendendo, mas, né? E aí gosto também de esportes radicais, tais como skate, patins. Amo surf, amo surf. Já dei algumas pitadas de surf, mas ainda não consegui. Mas é uma meta, hein? Ainda vou. Surfar mesmo, grandes ondas e tal, acho o máximo. Essa vibe da vida praiana me chama muita atenção, eu gosto muito. Uma das poucas novelas que eu assisti na televisão, que eu me encantei, me apaixonei, nunca me esqueci, mas não, talvez não pelo conteúdo, mas pelo cenário que se apresentava. Nossa, eu me sentia lá dentro, eu me sentia vivenciando aquilo, eu sonhava vivenciando aquilo, que era a Flor do Caribe. Nossa, lá nas praias do Rio Grande do Norte, ai, mas eu já me contentaria, sinceramente, ali com maresia, sabe? Já estaria de bom tamanho, Riviera, né? Nossa, já estaria bem realizada. Ainda é um sonho meu, não sei quando eu vou realizar. É um pouco difícil agora, neste momento, porque meu marido, ele não se vê morando na praia. Eu tenho um filho pequeno, né? E então, assim, não dá, né, pra gente morar lá e aqui, lá e aqui. Então, não sei quando eu vou realizar, mas ainda tenho essa. Bom, pessoal, eu dei uma parada porque acabou a bateria da câmera, né? E a memória também do celular. E aí eu fui descarregar e agora eu tô voltando pra gente recapitular. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, eu gosto muito também de carro, sempre gostei. E de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, tenho também me simpatizado muito por motos. E o meu gostar de carros sempre foi o fato de ter carros assim, tunados. Até carros turbinados. Turbinados assim, dos outros, né? Eu nunca curti muito andar com o carro com turbo, por uma série de questões e características próprias que eu não me adaptaria. Eu gosto mais de carros customizados, eu gosto de carros assim que, né, chegam e
chegam chegando, vamos dizer assim, né? Então, desde os meus 18 anos, quando eu tirei a minha carta de motorista, na verdade eu comprei primeiro o carro, depois eu tirei a carta. Quer dizer, eu estava no processo de aulas, né, de condutora, mas eu já, em paralelo, já tinha ido atrás do meu primeiro carro, que na época foi um Corsa. Eu era apaixonada por esse carrinho. E aí eu fiz algumas customizações nele, né, interno, na lanterna. Depois eu fui pro Gol Bolinha, né, que na época também era uma febre, o Gol Bola. Enfim, só que aí a vida foi tomando um outro rumo, em que os meus investimentos já não poderiam ser tão focados em carros. Então, eu, ao longo da minha vida, eu fui tendo carros e, assim, não mexia em nada, não customizava nada, apesar de ter customizações possíveis de serem feitas com pequenos investimentos. Mas, assim, como eu disse, o meu foco já não estava mais sendo realmente em customizar os carros como eu sempre gostei. Então foi mais uma das paixões que foi sendo deixada de lado também por questões profissionais, que eu estava focada no meu negócio, né? E a moto, ela começou a despertar uma paixão por mim, porque eu, na época, meu namorado e hoje marido, né, já andava de moto, e claro, eu comecei a andar de moto com ele também, né? E aí ele comprou a sua primeira moto esportiva, foi uma CBR 450. Vou deixar as fotos também nas minhas redes sociais para vocês darem uma olhada, conhecerem. Ela era amarela e azul, chamava super atenção por onde passava. E fora o barulhão de moto esportiva mesmo, né, com escapamento de moto esportiva. E aí começou a me despertar o interesse por motos, eu comecei a me deslumbrar nesse mundo e alinhou, na verdade, com onde eu trabalhava. Quando eu comecei a trabalhar de carro, era mais ou menos da minha casa lá uns 15, 20 minutos. Só que o trânsito começou a aumentar cada vez mais. E aí o percurso que eu fazia de carro de 15, 20 minutos, eu já estava tendo que fazer em meia hora, 40 minutos, uma hora, estava chegando atrasada, estava dormindo menos, né, porque tinha que acordar mais cedo. E aí, então, eu fui e tirei minha carta de moto. E claro, o meu primeiro condutor informal, vamos dizer assim, foi o meu noivo na época e hoje marido. E eu tive algumas aulas numa YBR que ele tinha e foi muito legal, né? E aí, claro, depois eu fui fazer as aulas, né, no centro de condutor, né? E tirei minha carta e comprei minha moto. Mas assim, apesar de eu ter a carta de moto, apesar de eu saber dirigir, eu sempre me encantei mais assim por scooter. E desde então, desde a minha primeira moto até hoje, eu tenho scooter. Eu gosto de motos esportivas, mas é igual, vamos dizer, igual o carro, né? Como eu havia dito. Eu gosto de carros com turbo, mas de olhar. Então, os outros terem e eu olhar, eu admirar. É a mesma coisa a moto esportiva. Os outros ter, mas eu ter mesma não é minha praia. Então, assim, num primeiro momento, na minha altura disponível, inclusive financeira, eu sempre me interessei mais pela scooter. E aí, assim, num poder aquisitivo maior, a minha paixão, sim, é pelas motos estilos Harley Davidson. Gosto muito. E só que, né, são muito caras, né? Pelo menos para mim, até o momento nunca deu para eu pensar em comprar uma dessas. Então eu sempre me contentei com a scooter e sou muito feliz. Só que o interessante é que eu tenho carta de moto já há uns 10 anos, 10, 12 anos por aí. E desde a minha primeira moto, que é scooter, foi a Futuri da Sandal, extinta Sandal, que já não existe mais, né? Foi uma Futuri 2006
E depois, uma segunda moto que eu tenho nesses 12 anos quase de carta de moto, é uma outra Future que eu tenho, porém ano 2008. A primeira Sandal, a primeira Future que eu tenho, acho que eu tive, acho que eu não tenho foto dela. Mas a segunda, última e atual moto que eu tenho até este momento, né, a outra Future, eu tenho ela até hoje, só que assim, como todo bom motoqueiro, motoqueira, eu já caí, então ela tem os seus ralados, mas eu vou tirar foto também, vou postar nas minhas redes sociais, acompanha lá para você ver como é que ela é. Mas a minha intenção é restaurá-la e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse mundo também que eu me simpatizo, que eu adoro, que é o mundo automotivo, né? E uma outra coisa também que eu sempre gostei, cheguei a fazer faculdade, inclusive, mas não terminei. Mas até hoje sempre fui fascinada, mas também uma outra paixão que foi deixada de lado é a questão da decoração. Tentei me aventurar aí no mundo de artesanatos, entrando com objetos de decorações. E, como eu disse, eu cheguei a fazer 1 ano e meio de faculdade, só que não de arquitetura. Eu nunca pensei em fazer arquitetura porque a minha área sempre foi mais humanas. Exatas eu sempre tive um pouco mais de dificuldade. E a arquitetura compreende muito exatas, né? Então não é a minha praia. Mas aí me apresentaram o curso de design de interiores. E eu cheguei a fazer. Mas na época eu era bolsista, eu consegui bolsa integral. Só que uma das condições da faculdade, da bolsa, é que eu não tivesse nenhuma nota vermelha. E dado um dia que eu estava fazendo uma prova, o meu irmão, que é diabético, né, já tem bons longos 16 anos por aí, na época, num belo dia, ele saiu para comprar CDs de videogame e eram 9 horas da manhã e eu estudava na faculdade à noite. E aí meu pai, que nunca me ligava à noite, me ligou no meu celular e eu não sei por que raios eu acabei deixando ligado, sabendo que eu estava em prova, mas enfim, eu acabei atendendo, assim, meio que enrustida, consegui atender meio da enrustida. E meu pai falou que o meu irmão estava sumido desde as 9 horas da manhã e ele não tinha celular. E diabético, né? Diabetes. Eu sempre me confundo se é diabetes A, 1 ou 2, que é aquela que falta sangue, desculpa, falta açúcar no sangue. E ele não tinha saído com dinheiro nenhum pra dizer que, poxa, pelo menos ele comprou alguma coisa na rua pra comer, não. Então, é claro, eles estavam muito preocupados. E aí meu pai me ligou no desespero com a minha mãe para que eu pudesse ajudá-los a procurar, né? Então eu falei com a minha professora, claro, como todo professor, dificilmente acredita, né, nas histórias que os alunos contam, principalmente num dia de prova, né? E eu falei, professora, poxa, meu irmão sumiu, meu pai acabou de ligar, eu preciso sair para buscá-lo, porque aí eu já não estava mais nem com cabeça para continuar também a prova, né? E aí a minha professora disse, olha, infelizmente, se você sair, eu vou ter que te dar 0. E aí eu optei, claro, por ajudar a procurar meu irmão, família em primeiro lugar. E aí eu saí de lá, mas saí já sabendo que eu tinha dado adeus a não sei se chega a ser um sonho, né? Mas era uma das minhas vontades de concluir o curso de design de interiores, quem sabe até ter trabalhado na área. Mas eu fui, enfim, por isso eu perdi a bolsa e eu acabei não dando continuidade nos estudos e por isso que eu interrompi. Mas decoração também sempre foi uma coisa que mexeu comigo, eu adoro, eu fico horas e horas vislumbrando também, agora principalmente no Pinterest, que é uma rede super referência, né, de decoração, de outras áreas também, mas mais de decoração para ter inspirações, aquela coisa toda. Mas apesar de eu amar decoração, eu confesso que eu ainda peco em situações de decoração da minha casa,
porque eu nunca consegui também ter tempo apropriado para me dedicar, para ver, né, como é que eu poderia fazer isso, assim, assado. Algumas coisas demandam também de investimento, então eu sempre pensei, poxa, em vez de eu investir nisso, né, para uma simples decoração da minha casa, que apesar que eu amo, eu prefiro investir no meu negócio X, continua sendo, mas era mais focado ainda em consultoria de marketing. Porque eu queria crescer esse negócio, eu queria realmente viver somente disso, esse sempre foi o meu objetivo. Então, por isso, todas essas outras minhas paixões, hobbies, gostos, preferências, né, sempre foram deixados de lado. Então, aí com essa mudança, né, dessa minha nova fase, eu fui me encontrando com esses gostos, com essas preferências, com esses hobbies novamente, né? E aí, durante pelo menos os últimos 5, 6 meses, muita coisa aconteceu. Eu já fiz curso online de design de interiores. Eu não sou propriamente dita uma designer de interiores formada numa faculdade, mas eu descobri que, até então eu não sabia, que para você atuar como designer de interiores, você não precisa, diferente da época que quando eu fazia o curso, eu fazia a faculdade tecnológica, né? Para você atuar como designer de interiores, inclusive para ser reconhecido pela ABD, que é a Associação Brasileira de Designers, você precisava ter concluído pelo menos o curso técnico, né? A graduação o tecnológico de 2 anos. E saiu uma... Ai, agora me perdi, fugiu o nome, se eliminar, uma lei, enfim, mas enfim, já saiu, já tem, até este momento, já faz, acho que se não me engano, uns 5 anos que saiu essa aprovação de que para atuar como designer de interiores você não precisa ter o diploma propriamente dito. Você pode fazer um curso qualquer de design de interiores e já se autodenominar para o deu um probleminha no celular e parou de gravar do nada, então retomando aqui. Então, fascinada por isso, eu me afundei, consegui fazer o curso de designer de interiores. É um curso super completo que fala, né, todo o passo a passo de um designer de interiores. É da Beatriz, se não me engano, Beatriz Neves. Se caso você de repente se interessar por essa área também de designer de interiores, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, no canal do YouTube, o link para você acessar o curso dela, que eu não estou ganhando nada com isso, ela talvez nem saiba que eu esteja divulgando o link dela, mas é que serviu para mim, né? Se de repente você se interessar por essa área também de designer de interiores, quiser fazer, eu super recomendo. É um curso muito completo, é um curso que eu tive uma visão ampla, bem resumida, mas completa do curso tecnológico, acredito eu, de designer de interiores. Então, para mim foi excepcional. E aí eu comecei também a desenvolver projetos, né, em programas. Eu comecei a assistir vídeos no YouTube de colegas, de designers, que estavam desenvolvendo projetos em programas específicos, SketchUp, Switch Home Switch, enfim. Inclusive eu baixei esse programa, tenho também no meu computador, eu dou uma brincada lá em alguns layouts, faço alguns projetos e dado vista disso também, fui surpreendida com a informação também que esqueci o nome. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo para você acessar, do canal esqueci o nome dela, juro, desculpa, me perdoa se você de repente está assistindo esse vídeo, mas ela é do canal Simply Chic. E ela criou um outro canal de decoração. Ela é proprietária, ela que produz o Simply Chic. Eu já acompanho ela há muito tempo por eu gostar, né, de decoração, mas ela criou um outro canal falando sobre a profissão de decoradora, né? E aquilo também me vislumbrou, porque designer de interiores, ele mexe com uma situação mais avançada, que inclui projetos, inclui algumas responsabilidades a mais.
E a função, a profissão decoradora, ela é mais detalhista, com objetos, coisas que não compreendem tantas partes técnicas como um arquiteto, como um designer de interiores. E aquilo deslumbrou mais ainda a minha ideia. Comecei a acompanhar várias dicas dela também, ela atua também como isso, como decoradora. Achei super interessante. E aí o que eu fiz? Testei e me lancei aí, fiz anúncio no OLX, fiz anúncio nas redes sociais, proporcionando aí os meus serviços de design de interiores e de decoradora também. E não é que eu tive pedidos de cotação? E não é que teve serviço realizado? Cara, eu fiquei muito, muito feliz também de poder desempenhar aquilo. E aí eu fui me deslumbrando cada vez mais, dei uma parada, mas vi que seria uma opção bem bacana também que eu poderia ir seguir, e é de acordo com o meu hobby, é de acordo com os meus gostos também, né? E aí, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Onde eu quero chegar é que hoje eu sou agraciada por Deus, abençoada por Deus, de morar em uma casa em que tem uma garagem, que eu posso dizer que é uma garagem salão, é uma gasalão, se é que existe esse termo, essa pronúncia. É uma garagem no subsolo que é enorme, ela cabe 6 carros. Desde que nós mudamos para cá, tem mais ou menos uns 6 anos até este momento. E o uso dela, nós procuramos uma casa grande, assim, principalmente que compreendesse uma garagem grande, porque o meu marido tinha uma academia, né? Ele tinha os aparelhos e ele dava aula já para alguns alunos. Então, pensando em otimizar custo-benefício, né? Tendo em vista que a gente teria que pagar uma casa para morar e ao mesmo tempo pagar um salão também para ele poder ter os aparelhos, nós procuramos unificar tudo otimizando os custos, né? Tendo um benefício, um custo-benefício, vamos dizer assim. E a gente encontrou, e é nessa casa que nós estamos. Só que o que acontece? Tinha lá todos os aparelhos, eu vou deixar também nas minhas redes sociais para você ver como é que era a academia dele, dá uma conferida lá. E só que aí o tempo foi passando, ele foi atuando mais como personal trainer e sendo requisitado para dar aulas em outros lugares, nas outras academias, em academias de condomínio, às vezes em casa das pessoas, né? E agora, no período de pandemia, onde o isolamento, né, foi bem, claro, requisitado, óbvio, deu-se muito também o atendimento online. Então ele fazia os exercícios e mandava para as pessoas, compartilhava pela internet, né, pelo WhatsApp, enfim. E aí começou a ficar obsoleto aquele espaço, né, eu empoeirando, já não tinha mais utilidade. E aí, dado toda essa situação, nós conversamos, como sempre, ele super me apoiou. Ele é assim um super amigo mesmo, mais do que marido, mais do que um super pai. Para mim ele é muito amigo. Nossa, sem palavras. Vocês vão acompanhar cada vez mais ele nas minhas redes sociais. É um parceirão mesmo. E aí a gente conversou e decidimos que ele iria vender então todos os aparelhos, porque era dinheiro parado. Aqueles aparelhos parados ali, empoeirando, é dinheiro parado, né? E que inclusive dinheiro parado e perdendo valor, inclusive. Por quê? São aparelhos, como todos os bens materiais, eles vão depreciando, eles vão perdendo o valor diante dos novos que vão chegando e tal. Então nós pensamos bem e chegamos à conclusão de que ele iria vender os aparelhos. Como de fato fez e está fazendo, ainda restam alguns aparelhos para vender, né, mas estão anunciados, em breve serão vendidos. E aí ficou todo aquele espaço. E para que uma garagem, né, que cabem 6 carros, sendo que nós temos um carro e uma moto, né? A gente não precisa de tudo isso. Só que aí, assistindo os vídeos também de Natália Arcuri, do canal Me Poupe,
Me lembro que um dos vídeos que ela publicou foi justamente falando sobre fazer dinheiro com aquilo que a gente tem. Então, no vídeo que ela colocou, que ela gravou, ela falou sobre, por exemplo, o compartilhamento de um carro. Poxa, se você tem um carro parado na sua garagem, que você não sai muito, faça dinheiro com ele, alugue, seja motorista de aplicativo, enfim. Se você tem um espaço na sua casa, veja a possibilidade de você alugar, e assim sucessivamente. E aí foi onde me veio o insight, falando, caraca, a gente tem um espaço, né? É na minha casa, eu tô neste momento que preciso estar com o meu filho e vamos fazer dinheiro, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí é isso que eu venho aqui, a novidade para vocês compartilhar, é que eu consegui juntar os meus gostos, as minhas preferências, os meus hobbies, as minhas experiências, tudo em um único lugar. Eu vou tentar ser o mais clara possível. Talvez alguns profissionais digam que o ideal seria manter uma rede social, um canal de comunicação nichado, né? Ou seja, para falar especificamente de cada assunto, para que não pareça uma bagunça. Mas eu não tenho equipe, sou só eu neste momento. E para eu alimentar tantos canais de comunicação, e eu estou falando não só canais do YouTube, mas de redes sociais, enfim, ter múltiplos telefones também para falar com as pessoas, é muito difícil, né? Algum vai acabar saindo mal feito. E então eu vou arriscar, né? Eu vou arriscar em compartilhar tudo que eu faço nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube também, que aliás eu estou pensando seriamente em criar um outro canal no YouTube, mas assim, mais pro lado pessoal, sabe? E onde eu vou compartilhar no meu dia a dia, onde eu vou compartilhar dicas gerais, porque até o momento eu tenho hoje um canal no YouTube que ele está com o nome de Carol Rodrigues MKT, como o próprio nome já diz, ele já dá a ênfase de que se trata da Carol Rodrigues, especializada em marketing, MKT, né? Mas eu tô querendo criar um outro canal que fale mais sobre mim, sobre essa minha nova mudança, compartilhar de uma forma geral tudo, tanto o meu lado pessoal quanto o meu lado profissional, porque até então, hoje, este canal do YouTube que eu tenho, Carol Rodrigues MKT, ele é mais focado em assuntos voltados para marketing e negócios, né? E estou abordando também assuntos sobre lojas virtuais, que é em relação ao vitrine e-commerce e tal. Então, não sei ainda se eu vou ou não criar este canal pessoal no YouTube, mas se eu criar, eu aviso vocês, tá? Fique ligado nas minhas redes sociais. Vou fazer um teste e pego inclusive o gancho para dizer que tudo na vida é um teste, tá? Você testa e você tem que ter a sabedoria e a simplicidade, a humildade de reconhecer que se de repente uma estratégia não deu certo, não há nenhum problema de você mudar e ir para outra estratégia. O foco é você não desistir. Você pode, como aconteceu comigo, estar até numa fase que você está cansada, frustrado. Então para, descansa, respira, e depois de um tempo você retoma. E essa pausa, olha, vai por mim, por experiência própria, faz muita diferença, dá muito certo, sabe? Você volta revigorada, você volta assim, sabe, mais inspirada, com mais gás. Porque quando você fica insistindo numa coisa que você vê que não tá dando certo, você já vai fazendo de qualquer jeito, porque você já vai demonstrando no seu semblante uma tristeza, né, uma insatisfação, enfim. Então, eu vou ter tudo que eu for testando, eu posso dizer que essa nova fase é uma fase de recomeço. É uma fase em que eu estou começando do zero
e vocês vão acompanhar toda essa minha jornada. Jornada essa que eu vou compartilhar no YouTube, através de vídeos, que eu vou compartilhar nas redes sociais. Eu vou compartilhar com vocês toda essa evolução, o que está dando certo, o que não está, e vocês vão extraindo disso tudo aquilo que pode ser de grande valia para vocês. Pode, de repente, alguma coisa que não deu certo para mim, pode dar certo para vocês e vice-versa. A gente vai fazer uma troca. Vai ser algo muito simples, mas bem sincero, bem na minha essência mesmo. E aí, assim, só pra gente concluir, hoje na minha garagem salão, né, da minha casa, vai funcionar